Hoje quero tratar um tema, eu coloquei o título da palavra, A Sensatez de um Espírito Excelente. Diga assim, a sensatez de um Espírito Excelente. O texto base eu escolhi Daniel 2, 13 e adiante, diz assim: E por causa do decreto do rei, foram enviados homens para encontrar Daniel e seus amigos e matá-los. Quando Arioque, comandante da guarda do rei, veio matá-los, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência. Outra versão diz prudência e sensatez, e outra versão ainda diz avisada e prudentemente. Mas a maioria das versões que eu li, tanto no espanhol também, quando estudei essa palavra, ela diz que ele se dirigiu a Arioque, comandante da guarda, com prudência e sensatez. Existem algumas características que Deus vai procurar em cada um de nós, homens, mulheres de Deus. Ele vai buscar essas características em toda a nossa caminhada. E uma delas que eu quero que você preste atenção é essa de ser sensato. Semana passada, pastor André trouxe a pregação sobre Daniel capítulo 6, creio que foi o último dessas pregações, verdade? E parte do que nós vimos ali, quando se falava de Daniel, era da integridade de Daniel. Tanto que ele disse, o Senhor me livrou dessa cova dos leões, porque não foi encontrada em mim falta alguma, integridade. Ou seja, é algo que Deus procura. Principalmente quando você vai crescendo no reino de Deus, né? A palavra de Deus diz que há um tempo que nós somos filhinhos, depois nós somos jovens e depois nós somos pais. À medida que Deus vai entregando mais, Ele também vai esperando mais. Aquele que muito foi dado, também muito vai ser cobrado. Então, tanto os homens de Deus, eles foram crescendo na caminhada, mas também foi cobrada essa excelência de espírito à medida que Deus ia confiando mais posição, mais influência. E aqui nós vemos, na vida de Daniel, esse jovem passando por um momento onde existe um decreto para matar sábios, magos, vários do reino, e ele estava no pacote, ou seja, está passando por uma pressão, está passando por um momento de provação, e é nesse momento de pressão, de provação, onde vai sair do nossa boca aquilo que o nosso coração está cheio. Então pode sair excelência, ou pode sair insensatez, ou falta de integridade, ou tantas outras coisas que pode sair do nosso coração. O coração é enganoso, extremamente corrupto. Então Deus permite muitas vezes que a gente passe por provações, por testes, por desertos. Ele mesmo disse, eu levei o meu povo pelo deserto, os fiz passar pelo deserto para depois saber o que estava no seu coração. Então, aqui você vê esse jovem passando por uma pressão grande, um decreto de morte, e quando ele recebe essa notícia, dele sai algo impressionante, que é um coração sensato, um coração sábio. É bem provável que Daniel aqui tinha mais ou menos, estudiosos dizem que ele tinha mais ou menos, talvez, 20 anos de idade. Isso não é importante, não é se tinha 17, 18, 19, 20, 21, 21 e meio, mas o ponto é que é um jovem. Não era um homem experimentado ainda em tantas coisas, não tinha tanta idade, mas você vê que, até mesmo com pouca idade, ele tem muita sabedoria, ele tem muita sensatez para responder uma questão difícil. E a ameaça era forte, a raiva do rei era grande. Você vê, segundo Daniel, capítulo 2, versículo 12, diz assim, então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia, ou seja, um momento de raiva, de ira, de pressão, e ele tem, sob essa pressão, ele tem essa atitude de muita prudência e sensatez, ou seja, era um homem equilibrado. O que é ser sensato? Significa isso, preste atenção, ser cauteloso, não precipitado, ser sábio, que sabe discernir, que considera, que pondera, que procura compreender, que tem domínio próprio, estar mentalmente saudável, ser moderado, sóbrio, prudente. Então você vê um jovem e que ele tem todas essas características, ele quer saber o que está acontecendo. Você vai ver o contexto de que ele não age no impulso. Então, isso é o que Deus espera de cada um de nós. O contrário de ser sensato é insensato, é nécio, é tolo, é alguém sem discernimento, alguém estúpido.
E nós temos que entender que a palavra de Deus fala sobre sensatez e insensatez. Tanto Jesus mesmo, uma vez, contou uma parábola sobre 10 virgens. 5 eram sensatas e 5 eram o quê? Insensatas. Isso está por toda a Bíblia. Então, ser sensato é uma característica que Deus procura nos seus filhos. Salmos 14:2 diz assim, Salmos 14:2. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento. Outra versão diz, alguém que seja sensato e que busque a Deus. Você imagina Deus olhando dos céus e procurando alguém que seja sensato, prudente, sábio, sóbrio, moderado, mentalmente saudável para tratar com situações difíceis. Deus busca essas pessoas. Ele disse, eu gostaria de encontrar esses, e no meio dessa sensatez, eu também quero que seja alguém que busque ao Senhor. Provérbios 1:7 diz assim, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam 2 coisas, a sabedoria e a disciplina. Quando eu desprezo sabedoria, quando eu acho que eu já sei tudo, quando eu não quero mais me deixar ser ensinado, me deixar ser tratado, discipulado, disciplinado, não sou mais flexível, eu deixo de ser sensato, eu passo a ser insensato. Então são todas coisas que na caminhada Deus espera encontrar em mim, em você, essa característica de ser sensato a vida toda. É tão sério esse assunto que quando eu estava estudando eu vi que Deus espera isso em vários níveis e estações da nossa vida. Por exemplo, quando a palavra de Deus fala a líderes, quando fala a pessoas que estão numa posição de supervisionar outras pessoas, diz assim, Tito 1:8, ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. Outro texto, 1 Timóteo 3:2, também falando a líderes. É necessário, pois, que o bispo ou líder seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Então você vai ver essa exigência para aqueles que cuidam de vidas. Tem que ter sensatez. Quando ele fala aos anciãos, vamos dizer, pode ser os anciãos da igreja, mas no texto da idade maior de idade, ele diz aos homens, Tito 2:2, ensine aos homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Quando vai falar com as anciãs, as mulheres mais velhas, ele diz, Tito 2:5, ele começa antes dizendo, ensine a essas mulheres, aí diz assim, a serem sensatas ou prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Quando ele chega aos jovens, Tito 2:6 diz, da mesma maneira, encoraje os jovens a serem sensatos ou serem prudentes. Então você vê a palavra de Deus pedindo essa característica a líderes, a anciãos, a anciãs, a jovens. Só faltava dizer até para baby, eu preciso também que vocês sejam sensatos. Em outras palavras, ele está dizendo, não tem escapatória. Eu espero sensatez de todos vocês. Eu espero que vocês desenvolvam esse coração de ser um coração sensato. Então, Daniel, quero ler o contexto, nós vamos ver como ele atuou, ok? Daniel 2:13. E, por causa do decreto do rei, foram enviados homens para encontrar Daniel e seus amigos e matá-los. Quando Arioque, comandante da guarda do rei, veio matá-los, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência, ou prudência e sensatez. Versículo 15, perguntou-lhe, por que o rei publicou um decreto tão severo, ou tão duro, ou tão rápido? E Arioque lhe contou o que havia acontecido. Daniel foi ver o rei de imediato, ou seja, pediu para encontrar com Nabucodonosor. E pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Em seguida, Daniel voltou para casa e contou a seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, o que havia acontecido. Pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia deles e lhes revelasse o segredo, para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou o Deus dos céus. Diga assim, glória a Deus. Você vê Daniel, debaixo dessa pressão, tendo uma postura sensata, uma postura
sabe. A primeira coisa, quando ele recebe essa notícia de um decreto de que tinha que matar todos, e ele estava incluído no pacote, os seus amigos também, você não vê um homem que sai dando tiro para todo lado, você não vê um jovem gritando, se exaltando, não era precipitado, pelo contrário. A primeira postura que eu vejo de sensatez nele é que ele perguntou antes. Diga assim, perguntou antes. Só isso já salva muitas questões. Quando você só pergunta antes, para procurar saber o que está acontecendo. Ele recebe a notícia, em vez de já fazer um show, a fazer um escândalo, ele pergunta, ele fala, por que tão rápido? Por que tão forte? Por que uma consequência tão grave? O que é que aconteceu? Isso é tão importante quando a gente consegue ter essa paciência de escutar notícias, escutar situações, e em vez de tomar atitudes precipitadas, julgamentos precipitados, você para e faz perguntas. Você pode, por exemplo, chegar no culto, isso acontece em Naples algumas vezes, aqui não acontece não, mas pode chegar no culto e algum irmão ou irmã chegar atrasado, e você já fica olhando meio atravessado, já fica meio com raiva, já fica, chegou atrasado, você não sabe, talvez acordou 5 horas da manhã, passou lutas a madrugada toda, tentou vir para cá, o pneu furou, passou alguma luta no caminho, e aí chegou 5, 6, 7, 8, 10 minutos atrasado. Só que se você não pega, não pergunta o que aconteceu, você já fica do lado de cá só pensando um monte de coisa. Mas se você perguntar e te explicar, quem vai sentir mal é você mesmo. Você vai falar, meu Deus do céu, esse aqui para chegar aqui hoje no culto foi um vitorioso, foi uma vitoriosa. Isso é ser sensato, isso é ter prudência, calma. Isso é procurar saber mais detalhes. Ele pensou nas palavras para conversar debaixo de uma situação que não era confortável. Então, Daniel ele era um homem que pensava antes de falar. Ele procurava saber a causa. Uma vez eu estava vendo uma entrevista no YouTube, e tinham pessoas que estavam falando do Ayrton Senna. Quantos lembram aqui do Ayrton Senna? Quantos têm saudade aqui do Ayrton Senna? E uma coisa que eles tinham falado é assim, uma coisa que eu gosto de ver no Ayrton Senna é que ele, quando está numa entrevista, ele não só responde por responder, ele pensa antes de responder, né? Então, por isso ele dava respostas, às vezes, inteligentes, mais profundas do que qualquer outro piloto. Basicamente, pensa antes. Não responda, não fale de qualquer jeito, né? Procure saber. E essa característica tinha nele. Primeira postura que eu vejo em Daniel, ele procura saber. Provérbios 29, 20 diz assim, você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para quem? Para o insensato do que o quê? Para ele. Então, se o sensato quer ter mais esperança, faz o quê? Não precipita no falar. Tenha calma, pergunte, saiba mais detalhes. Então, Provérbios 18, 13, outro Provérbios diz assim, quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa o quê? Vergonha. Daniel não passou por nada disso. Nem vergonha, nem um momento difícil, porque nele já tinha prudência e sensatez, foi equilibrado. E ele pediu mais tempo. Ele não só falou com o chefe da guarda, dizendo assim, não faz sentido, porque é algo tão duro. Depois que ele entendeu um pouco mais, ele falou, eu quero encontrar com Nabucodonosor. Ousado. E ele vai na presença e ele pede o quê? Preciso de mais tempo. Então eu quero deixar isso no seu coração e no meu coração, que ser sensato em qualquer estação da nossa vida é saber fazer perguntas, é poder entender um pouco mais o que está acontecendo antes de julgar. Amém, meus amados? Quanto diz amém? Segunda postura, homens sensatos sabem se expressar. Sabem se expressar. Você pode ter certeza de que Daniel era tão querido pelo rei, era tão querido para administrar tantas coisas que ele administrava, como nós vimos semana passada e lemos na palavra, ele estabeleceu 120 sátrapas, governadores, desses 120 tinham 3 que eram presidentes, e desses 3 estava Daniel, e Daniel ainda sobressaía mais que os 3. De maneira que o rei queria colocar ele sobre tudo. Ou seja, alguém excelente no que fazia. Para chegar numa posição dessa, você pode ter certeza, não é grosso, ignorante, fala de qualquer jeito, fala o que dá na cabeça. Não é. Era alguém que sabia se expressar, sabia se comunicar. Em Provérbios 15, 1 diz assim, a resposta gentil, ou calma, ou branda, desvia o furor, mas a palavra ríspida, dura, desperta o quê? A ira. Quando ele estava passando por uma crise, ele sabia conversar, ele sabia diminuir aquele incêndio, ele tinha uma boa palavra, uma boa resposta. Outros homens também foram assim, que fizeram uma grande obra.
Você vê, por exemplo, Neemias. Teve uma época aqui na igreja que nós estudamos um ano inteiro sobre Neemias. O tema era a grande obra. E quando nós vimos, ou lemos na palavra de Deus, você via a excelência o tempo todo saindo do coração de Neemias. Só que Neemias também era um funcionário de um rei chamado Artaxerxes. Não era fácil trabalhar para reis ímpios. E Neemias, ele teve que encontrar com o rei, porque ele estava meio triste. O rei perguntou: e aí, o que está acontecendo? E a Bíblia diz que ele teve medo de falar, teve temor, porque não está falando com qualquer um. Mas olha a maneira que Neemias trata com uma autoridade. Olha o que diz Neemias 2 bem adiante. Fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre. Versículo 5, respondi: se lhe parece bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Você vê um homem educado que sabe se expressar, sim ou não? Sim. É importante isso. Porque tem gente que diz: não, pastor, sou muito sincero, eu falo assim o que dá na cabeça, o que vem na cabeça, eu vou e falo e pá! Sim, meu amado. Mas muitas vezes isso não é de Deus. Toma também de volta, né? Pá, de volta. Mas aqui você vê, Daniel não é assim. Você vê Neemias, não é dessa maneira. Agora pense só o contrário. Imagine que Neemias chegasse para conversar com Artaxerxes, grosso, ignorante, rude. Você acha que ele ia receber alguma coisa? Talvez não. Talvez nem seria quem Deus ia usar para aquela obra de restauração, porque nele não tinha um coração equilibrado necessário para o que ia vir pela frente. Então você vê que Deus levanta muitas vezes para momentos difíceis, momentos complicados, homens sensatos, homens equilibrados, homens capazes de lidar com situações difíceis, com pressões, mas que têm a capacidade em Deus de ter bom senso, de saber medir as palavras e saber conversar. Quantos dizem amém aqui? Depois você vê esse coração de Neemias honrando a esse rei, não só no trato, mas prestando contas de tudo que ele estava fazendo. Ele voltava para prestar contas. O rei estabeleceu prazos para ele, ele cumpriu esses prazos, não resistiu, não achou ruim, não reclamou. E nós vemos que isso atraía para aquela grande obra que eles estavam fazendo uma unção. Isso trazia o coração daquele povo para que Neemias fosse aquele líder e eles quisessem ser liderados por Neemias, porque tinha esse coração. Se ele fosse grosseiro, se ele fosse rude, com certeza não ia andar. Mas ele conseguiu esse espaço e nós vemos que Deus foi ungindo aquela obra, ungindo aquela reconstrução dos muros, até o momento que, como Esdras está ali, começa a ler a palavra de Deus, tem um quebrantamento, e Deus começa outra vez a trazer o avivamento a Israel. O que aconteceu? Os céus se abriram. Aqueles céus que estavam fechados agora se abriram com o favor de Deus, mas Deus estava usando homens sensatos e prudentes. Quando nós vemos Davi, por exemplo, Davi, certa vez, ele nem conhecia, ou Saul nem conhecia Davi ainda, e alguns homens vieram para falar com Saul de Davi. Então você imagina, alguém está aqui falando com o rei de um rapaz que ele não conhece. E quando estão falando de Davi, olha as características que eles dizem que Davi tinha, porque o rei queria um músico. E olha o que diz aqui, 1 Samuel 16, 18. Um dos servos disse a Saul: um dos filhos de Jessé, de Belém, sabe tocar harpa. Além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra e tem bom senso, ou outra versão diz, é sensato, sabe falar bem, é moço de boa aparência e o Senhor está o quê? Com ele. Então aqui não está dizendo, ele não é só um guerreiro, ele não é só alguém que sabe tocar bem a harpa, ou seja, um bom músico. Está dizendo assim, ele tem bom senso, é sensato, ele sabe falar bem, além de que tinha boa aparência e o Senhor é com ele. Duas coisas que você vê em Davi também, sensatez e a pessoa que sabe falar, que sabe se expressar. Quão importante é isso que você vê em quase todos esses homens que Deus levanta? Que característica é essa que Ele quer ver em cada um de nós, os seus discípulos? Prudentes, sábios com suas palavras. Você vê, Davi, ele não tinha só dons e talentos, porque ele tinha dons e tinha talentos, mas ele tinha também nele prudência.
que eu aprendo? Você pode até ter dons e talentos, mas se você for insuportável, desagradável, chato pra caramba, ninguém consegue ficar perto, você não pode fazer discípulos. Então, apesar de você ter dons e talentos, que é a coisa mais linda, mas se não tem um coração agradável, um coração que seja sensato e prudente, é incapaz de fazer discípulos, porque fecha corações e fecha portas. Então, o que eu aprendo? A prudência e a sensatez abrem portas, abrem corações. Isso é claro na palavra. E a insensatez e a grosseria fecham portas e fecham corações. Isso é uma realidade. Então, nós precisamos ter em nós essa postura como esses homens de Deus. Amém, meus amados? Você já viu duas posturas. Só vou relembrar antes de entrar na terceira. A primeira, perguntou antes. A segunda, homens sensatos sabem se expressar. Terceira postura que eu vejo em Daniel foi conversar com amigos, com homens de Deus. Logo depois que ele conversou com sabedoria, com prudência, com Arioque, chefe da guarda, depois ele pediu um tempo com Nabucodonosor, consegue esse prazo. Próxima coisa que ele sai rapidamente é sair para conversar com Sadraque, Mesaque e Abdinego, seus amigos, homens de Deus. Ele sai dali, ele procurou conversar e abrir seu coração também com homens sensatos. Com homens que tinham o mesmo coração, que tinham a mesma fé. Então, homens sensatos e prudentes, meu amado. Sim, nós vamos conversar com profissionais, vamos conversar com reis, vamos conversar com homens de negócio, vamos conversar com pessoas que trabalham em áreas que precisamos de conselhos nessas áreas de experiência que eles têm. Isso é um fato. Nós precisamos de profissionais que nos ajudam em tantas coisas. Amém? Porém, abrir coração, abrir lutas, falar detalhes. Nós, se somos prudentes, precisamos ter amigos, precisamos ter amigas, homens de Deus, que também têm o Espírito Santo de Deus, que também têm discernimento, que têm um pacto com o Senhor para ir com eles buscar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. No momento de tanta luta, ele conseguindo administrar a pressão, sendo prudente, sendo sensato, sabendo conversar, o próximo passo ele diz assim: preciso agora buscar ao Senhor. Vamos buscar a Deus. E Daniel e seus amigos, eles foram falar com quem? Eles foram falar com aquele, quem tem todo o poder e toda a autoridade, nos céus e na terra, aquele que tem o coração do rei nas suas mãos. Homens sensatos e prudentes. Não só andam nesse nível natural de profissionais e de gente que entende, e só andam nesse nível racional. Não, eles entendem, existem lutas espirituais. E nós precisamos nos unir, precisamos buscar ao Senhor e falar com aquele que tem toda a autoridade. Amém, meus amados? E na realidade, quando eles foram orar e buscar Deus, Daniel falou: amigos, vamos orar e pedir a Deus misericórdia. E na realidade, Provérbios 21:1 diz assim: o coração do rei é como canais de águas controlados pelo Senhor, ele os conduz para onde o quê? Quer. Não tem autoridade, não tem rei, não tem Nabucodonosor, não tem quem seja, de que Deus não possa tocar o coração e guiar para o lado que ele queira. E é isso que Daniel e seus amigos entendiam. Nós podemos ficar aqui só na discussão, mas também nós podemos buscar aquele que tem o coração dos reis nas suas mãos. Toda essa postura que eu vejo de Daniel, dos amigos de Daniel, essa postura de Neemias, tantos outros que atuaram assim com sensatez, o que eu vejo é que isso fez Deus entrar na causa. Isso fez Deus lutar por eles. Isso fez Deus ser a favor deles. Tem momentos na nossa vida, meu amado, que você pode realmente ter Deus a seu favor, mas dependendo das suas atitudes, você pode ter Deus em contra. Com o povo de Deus, com Israel, foi muitas vezes assim. Deus era a favor, muitas vezes, dele, e tinha tempos que Deus era contra, por causa das atitudes. Então, você vê esses corações sensatos desses homens, o que acontece? Era Deus entrando nas lutas, Deus entrando nas causas, Deus a favor deles. E é o que diz Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então, se você tem uma postura correta e Deus é por você e entra com você, a pergunta da palavra é: quem pode ser contra? Então, é claro que Deus busca esse tipo de homens sensatos, homens
que são uma bênção, homens que são abençoadores, homens que têm o favor de Deus, e você vê, claro, Deus lutando por eles. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando passaram pela provação, Deus entrou com eles naquela causa. Daniel, quando estava na cova dos leões, Deus entrou na causa. Ou seja, forno quente, cova dos leões, não tem nada que freia esse Deus. Operando o Senhor, quem pode impedir? Mas você vê neles sensatez. Você vê prudência. Homens que Deus entrou a favor deles e não contra eles. Amém, meus amados? Tudo isso são bons exemplos. Mas a palavra de Deus também é clara, ela nos dá o outro lado. Os que são nécios, os que são insensatos, estúpidos, que não têm discernimento. E um dos casos que vocês bem conhecem, está no livro de Samuel, é o exemplo de uma mulher sensata, casada com um homem insensato, e quem conhece a palavra sabe que nós estamos falando de quem? Nabal e Abigail. Abigail, a Bíblia diz que era muito sensata, prudente, sábia, além de bonita. E ela era casada com Nabal, e Nabal, o nome dele já significa insensato. Não sei como é que aconteceu esse casamento, mas eu imagino que é assim. Como eu converso lá com a nossa igreja de Neipas, é mais ou menos assim. Ela conheceu Nabal, entendeu? Mais novo. E aí era aquele, sim, o príncipe encantado que vem montado num cavalo, o quê? Branco. Aí pronto, casou. Aí passou o tempo, ela descobriu que não casou com o príncipe. Casou com quem? Com o cavalo. Esse é o problema. Aí agora você tem uma mulher sensata que não casou com o príncipe, casou com o cavalo. E aí a Bíblia diz em 1 Samuel 25:2, diz assim: havia um homem rico em Maom, que tinha propriedades perto da região do Carmelo, possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e era a época da tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal, sua esposa Abigail, era uma mulher inteligente e bonita, outra versão diz muito sensata e formosa. Mas Nabal, descendente de Calebe, era um homem rude, ou duro, ou grosseiro, e perverso em tudo que fazia. Nabal significa tolo, louco, grosseiro. Era um homem grosseiro, brusco, deve ser aquele cara meio do campo, assim, né? Meio como de guarriro, o hispano, né? Não sei se é só em Cuba que diz, mas aquele negócio complicado, grosso, insensato, longe de qualquer excelência de espírito. Totalmente o contrário de Daniel. É o oposto. Casado com essa mulher, que a Bíblia diz, ela era muito sensata e formosa. O que acontece é que um dia, Davi precisa de ajuda. Ele precisa basicamente de comida e água para os seus homens. E o negócio é que Davi já tinha ajudado Nabal anos atrás, tempos atrás. E agora é assim, do mesmo jeito que eu te ajudei, agora me ajuda também. Do mesmo jeito que um dia você estava ali passando necessidade e eu te ajudei, agora quem está precisando sou eu. A expectativa de Davi era que acontecesse o natural. Ele me ajudou um dia, não tem problema, agora chegou a hora de eu ajudar ele. Só que isso funciona com gente sensata e com gente prudente, mas com insensato, com grosseiro, parece que ele esquece todas essas coisas, esses princípios importantes. E 1 Samuel 25:4 diz assim: quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou 10 rapazes e lhes disse: subam ao Carmelo e vão a Nabal. Enviem saudações em meu nome e digam a ele paz e prosperidade ao Senhor e à sua família e a tudo que é seu. Boas palavras, paz, bênção sobre você. Disseram-me que é época da tosquia, enquanto seus pastores estiveram entre nós, perto do Carmelo, nunca lhes fizemos mal, e nada foi roubado deles. Pergunte aos seus homens, e eles lhe dirão que isso é verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Por favor, reparta conosco e com seu amigo Davi o que puder dos seus mantimentos. Os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal, em nome de Davi, e esperavam pela resposta. Quem é esse tal Davi? Perguntou-lhe Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia há muitos servos que fogem de seus senhores. Devo pegar meu pão, minha água e a carne dos animais que abati para meus tosqueadores e entregar um bando
que vem não se sabe de onde? Só uma resposta educada ou não? Uma porteira, grosso, ignorante, manda de volta uma palavra sem pensar nas consequências, agiu no impulso. Eu falei com vocês algumas posturas que esses outros homens sensatos tinham. Agora você vê um homem insensato. Você vê que falta tudo isso. Nabal, ele nem procura saber nada, não pergunta antes. Os servos dele sabiam de tudo, tudo que tinham sido ajudados, do que Davi já tinha feito por eles, não quer saber de nada. É aquela pessoa que acha que sabe tudo, aquela pessoa que anda com pessoas, que anda com irmãos, que anda num trabalho, que anda numa empresa, é tão chefe, é tão acima de tudo, que parece que não precisa escutar ninguém. E aqui está acontecendo a mesma coisa, ele não quer saber, ele não pergunta, não procura saber detalhes, nada. Só manda na lata de volta uma resposta grosseira. Nabal não escuta seus empregados, e na realidade aqueles empregados eram pastores de ovelhas que conviviam com ele, que trabalhavam com ele todos os dias, que estavam tosqueando. Ele devia só parar e perguntar, porque aquele pessoal sabia. É como um empresário que precisa tomar decisões, e é bom conversar com seus empregados, é bom entender o que está acontecendo para ser sábio. Mas não quero perguntar para ninguém, sou eu que sei, não estou nem aí, manda de volta essa resposta grosseira. Nabal não sabe se expressar, e eu disse que isso é uma característica de alguém prudente, então já não pergunta nada, não conversa com seus pastores de ovelha, não sabe se expressar, despreza todo mundo. Qual o problema? É que também ele está desprezando até Davi, e Davi era um homem de Deus. E a luta é essa, quando você se crê tão grande e despreza todo mundo, e aí é onde você despreza quem Deus não despreza. Aí a sua luta não é só com você mais, agora a sua luta é com Deus. E aqui ele está desprezando quem Deus não desprezava. Dentro de casa, Nabal tinha uma mulher que era muito o quê? Sensata, mas também nem escuta. Os empregados, quando vão conversar com a esposa de Nabal, com Abigail, olha o que os empregados falam dele. 1 Samuel 25:14. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar nosso Senhor, mas ele lhes respondeu com insultos, ou os tratou mal. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo em que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite, eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas, ou haverá destruição, outra versão diz, para nosso Senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel ou tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Então, Abigail é sensata. E aqui ela recebe um mensageiro para dar uma notícia para ela. Esse mensageiro nem nome tem. Queria comparar esse mensageiro com o Espírito Santo de Deus. Que vem dizer assim: minha filha, você é sensata? Sim. Casada com esse homem meio ignorante? Sim. Mas presta atenção. Ele passou uma linha que ele não podia ter passado. E eu espero que você faça alguma coisa, senão essa destruição vai vir para a família inteira. Se posicione. E por sua insensatez, Nabal ele não tinha mais o coração nem dos seus empregados, porque os empregados estão dizendo com ele é impossível conversar, ou seja, os seus liderados, perdeu, e até a sua esposa já nem tinha um coração mais dela. Ninguém conseguia lidar com essa pessoa. Tão desagradável. Aí agora sobra para Abigail ter que ir corrigir os erros de Nabal. É ela agora que tem que se virar para consertar o problema causado pela insensatez do esposo. E quantas mulheres não têm que ir consertando a insensatez dos maridos? Ou vice-versa, quantos maridos não têm que sair consertando a sensatez das esposas? E quando você vê a palavra Abigail, tem que sair correndo, tem que preparar, não é um pãozinho, 2 pãozinhos, não. A Bíblia diz não sei quantos pães, não sei, churrasco e bolo e não sei o que lá. Ou estava tudo pronto, ou ela tinha um monte de empregado fazendo. Mas ela tem que se virar, tem que correr para resolver
uma notícia que diz assim: o mal vai vir contra a sua casa por causa dessa insensatez. E ela se posiciona, e a Bíblia diz em 1 Samuel 25, 23, quando Abigail viu Davi, que ela foi de encontro a ele, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: Senhor, meu Senhor, a culpa é toda minha. A culpa era dela? Não. A culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer. Meu Senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal, ele é insensato, conforme o significado do seu nome, a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu servo enviou. Ou seja, ela chega e ela vai tratar a situação e ela não encobre, não acoberta o que o marido estava fazendo. Ela diz: ele é insensato, não atuou corretamente. A insensatez acompanha ele o tempo todo. Eu não vi o que estava acontecendo, mas agora que eu vi, agora que eu entendi, eu quero resolver. E ela vai tratar, não dá para ler tudo, mas ela vai tratar não só com o aspecto emocional, mas ela vai entrar no aspecto espiritual. Não faça isso, não derrame sangue. Você vai ser rei, você é um escolhido do Senhor. Não entre nessa luta, porque você vai ser pior para você. E essa mulher mostra na pressão sensatez, sabedoria, uma posição de uma mulher que não é omissa, mas que sabe se posicionar, equilibrada, um exemplo. E eu disse para vocês que quem é sensato atrai o favor de Deus. E quando essa mulher sensata luta essa causa de maneira correta, o favor de Deus vem sobre ela e sobre a sua casa. 1 Samuel 25, 32. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Isso é Davi falando com ela. Que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso, pela sua sensatez, e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para a sua casa em paz, ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. 1 Samuel 25, 36. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre, bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal e ele o quê? Morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal por ter me tratado com o quê? Com desprezo. É o que eu disse para vocês, é o que ele está dizendo. Foi Deus que entrou nessa luta e tratou com ele, porque ele desprezou quem não deveria ter desprezado. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Eu te pergunto, Deus lutou por Nabal, sim ou não? Não. Deus lutou a favor de Nabal? Não. O que Deus fez com Nabal? Matou. É como Deus dizendo assim: passou uma linha que você não deveria ter passado, eu não vou permitir mais a sua insensatez. Nabal morreu por causa da sua língua, Nabal morreu porque falava demais, Nabal morreu porque era grosseiro, porque faltava sensatez. E a Bíblia diz, Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder do quê? Da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, a falta de prudência desse homem, a falta de sensatez desse homem, porque a Bíblia diz que ele era insensato, a insensatez o acompanhava, meio que diminuiu os anos daquele homem. Agora, essa mulher que foi sensata, encontrou graça de Deus, encontrou o favor do Senhor. Em contraste com essa história, eu repito uma vez mais, Daniel foi um homem que encontrou o favor de Deus. Neemias foi um homem que encontrou o favor de Deus, porque eram homens prudentes e sensatos. Deus era com eles. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Amém, meus amados? A sensatez atrai o favor de Deus. Diga assim, a sensatez atrai o favor de Deus. Você recebe essa palavra no seu coração? Glorifica ao Senhor com suas palmas aí, aleluia. Passa para frente, ministério de louvor, se puder. Tem um Salmos 119, 73. Queria que colocasse aqui na tela, já tem aqui.
Leia junto comigo, por favor. 1, 2, 3. As tuas mãos me fizeram e me formaram, dá-me entendimento, sensatez, para aprender os teus mandamentos. Salmo 119 está falando quando Deus nos vê ainda substância informe, nos criou no ventre da mãe. Esse é o Salmo. E ele está dizendo assim, foram tuas mãos que me fizeram e me formaram, mas eu lhe peço uma coisa, me dá o quê? Sensatez, para aprender os teus mandamentos. Daniel era esse homem sensato. Homens sensatos, homens prudentes, são como árvore de vida, são como rios que por onde passam são bênçãos. Eclesiastes 10, 12 diz assim, as palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. Provérbios 16, 24, as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. E o último versículo, Provérbios 15, 4, uma língua saudável é árvore de vida. Diga isso, uma língua saudável é árvore de vida. Quantos querem ser árvore de vida aqui? Levanta as mãos. Glória a Deus. Essa excelência de espírito, quando você vê, nela tem sensatez. Essa sensatez que esteve sobre a vida de Daniel, no meio de pressão, fez dele sábio e equilibrado. E receber a graça de Deus. Deus lutou por Daniel. Deus entrou na causa. Jesus entrou com ele. E ele saiu totalmente livre das suas lutas, totalmente salvo das pressões e com o coração curado, com o coração não enfermo, um coração que agradou Deus sempre, porque nele tinha sensatez. Amém, meus amados? Quero orar por nós, pedir a Deus esse coração. Nós estamos falando de desenvolver essa excelência de espírito, então precisamos desenvolver esse coração. Não está em nós, mas nós podemos ter esse coração através do Espírito Santo. Amém? Queria que você se levantasse. Vamos orar. Coloca a sua mão no seu coração. Pai amado, nós escutamos a Tua palavra poderosa. Tantos exemplos, Senhor. Tantos homens com características que para nós, muitas vezes, nós nem percebemos, mas o Senhor percebe. Tão interessante de ver, Senhor, que você pede para líderes, pede para anciãos, pede para anciãs, pede para jovens, sensatez. Creio, Senhor, que isso é tão importante, senão o Senhor não ia pedir isso para todos nós. É meio que não tem escape para nenhum de nós. Criar em nós esse coração prudente e sensato. Leva-nos a esse lugar, Senhor. Perdoa, Senhor, cada vez que fomos grosseiros, impacientes, precipitados, quando falamos mais do que deveríamos. Senhor, perdoa, Senhor, essas palavras que não foram edificantes. Perdoa quando a nossa língua não foi saudável, não foi árvore de vida. Mas nós queremos, Senhor, entrar nesse lugar onde nossa vida traz benefício para outros. Nós não queremos ser como insensatos, mas pelo contrário, Senhor. Que o Senhor encontre em nós sensatez. Que o Senhor lute, Senhor, as causas, porque o Senhor vê em nós esse coração que te agrada. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e vai seguir trabalhando com cada um de nós. Nós nos consagramos a Ti, Senhor, e te louvamos e te agradecemos pela sua palavra tão poderosa. Nos ensina a ter esse coração como o teu coração, Jesus. Te peço assim, te agradeço e assim profetizo sobre a tua igreja, que assim será, em nome de Jesus.